tô vendo onde eu tô assim, mas não vai atrapalhar, não. Tava só no começo, né? Então, pessoal, quem vai ver essa gravação, desculpa aí, devido aos vários problemas, né? Acabei esquecendo de apertar mais, é só o início, né? Então, voltando. Então, quando o tópico da semana são aplicações de segurança em rede, né? Então, a principal propriedade quando se fala de segurança em rede é o mecanismo de autenticação. E a autenticação, a propriedade da autenticação é aquela propriedade de você comprovar que aquela pessoa que diz que faz parte daquele grupo que vai ter a autenticação é ela mesma, né? Essa que é a propriedade da autenticidade, que vem do termo autenticação, né? É você provar que você é você mesmo, né? Um dos exemplos de autenticação é quando você vai entrar num avião, né? Eles pedem o quê? Que você forneça um documento de identidade com foto, né? Para eles compararem o código que ele tem lá, né? Com a fila, né? Dos assentos, com os nomes. Ele compara nome, compara CPF. E depois a questão da autenticação também pela imagem, né? Não é nem pela imagem, né, gente? Perdão, pela biometria, né? Que é a questão física. Se a foto que está na sua identidade, no seu passaporte, é igual, né? Aqui ele está em mãos, né? Está lá o nome, ele olha, né? Pá, então você pode entrar. Aí vem, né, gente, o que ele fala. O objetivo da autenticação consiste em identificar as diversas entidades de um sistema computacional. Através da autenticação, o usuário interessado em acessar o sistema comprova que ele realmente é quem afirma ser, né? Voltamos para o nosso exemplo lá, quando você vai acessar, né, é, o avião para viajar. E essa autenticação ocorre de várias formas, gente. Quando você vai num show, e também você tem que mostrar um documento com foto, né, para provar que você é quem diz ser, é você mesmo, né? Em cima disso, em cima do que é a propriedade de autenticação para a segurança, né? Quais são as estratégias que nós temos para prover a autenticação, né? Para dizer que aquela pessoa é ela mesma, né? Nós temos três estratégias de autenticação. A primeira estratégia, gente, é a estratégia SYK, né? Something you know, algo que você sabe, né? Essa técnica de autenticação são baseadas em informações conhecidas pelo usuário, como seu nome de login e senha. São consideradas técnicas de autenticação fracas, pois é a informação necessária para a autenticação pode ser facilmente comunicada a outras pessoas ou mesmo roubada. Então, essa estratégia de autenticação é aquela, né, que, como até eu já falo, é algo que você sabe, então é por login e senha, né? Você vai entrar com um login, um nickname e a senha. E esse login e senha é a sua forma de autenticar que é você mesmo. Mas como ele fala, é uma estratégia frágil, porque você pode comunicar o seu login e senha para uma terceira pessoa. Daí que vem, gente, aquele textinho que vocês veem em muitas políticas de uso, que
O seu login e senha é um dado intransferível. Você não pode compartilhá-lo, tá? A outra estratégia de autenticação é a SY8, né? Something you have. Algo que você tem, né? Aí ele fala, são técnicas que se baseiam na posse de alguma informação mais complexa, como um certificado digital ou uma chave criptográfica, ou algum dispositivo material, como um smart card, um cartão magnético, um código de barras. Embora sejam mais robustas que as SYK, essas técnicas também têm seus pontos fracos, pois dispositivos materiais, como cartões, também podem ser roubados ou copiados, né? Vou dar um exemplo dessa estratégia de autenticação. As máquinas, gente, as máquinas, né? As máquinas de passar cartão, as maquininhas de passar cartão, né? Onde você tem um cartão que pode funcionar por NFC, você pode ter um cartão com um chip, aonde você coloca o chip com os dados criptografados e você digita a sua senha. Mas como ele mesmo comenta, gente, o ponto fraco, que mesmo com essa técnica de autenticação mais complexa, nós já temos formas de ataque, né? Um exemplo que vocês já devem ter ouvido falar, já saiu várias reportagens, o golpe da maquininha. Por quê? Vou até comentar um pouco esse golpe da maquininha. Eu acho que alguns já devem saber, mas eu vou relatar novamente, para quem não sabe. A autenticação de compra, né, que é você mesmo que está fazendo a compra, o pagamento, por NFC, ela é mais segura do que a tradicional por colocar o cartão com o chip na maquininha, tá? Por quê? Porque ela pode ser clonada facilmente, né? Devido aos avanços, eles conseguem clonar os cartões, né? Da mesma forma que avançou você fazer por meio, né, até do próprio chip, eles conseguem clonar, eles conseguem burlar isso daí. E aí, o que é o golpe da maquininha? Como eles têm essa dificuldade de burlar o NFC, por que, gente, que eles têm dificuldade de burlar uma autenticação por NFC? A autenticação por NFC, depois nós vamos ver sobre isso, ela gera um número aleatório, tá? Ela funciona, depois nós vamos ver, parecido com a função hash. Ela gera um número aleatório, então a cada transação, ela gera um número aleatório, que não se repete, né? Não estou falando que é infinito, mas para ele voltar a repetir, demora muito. Então, para você quebrar esse número aleatório, não é fácil. Então, o que é que eles estão utilizando? Eles estão utilizando de engenharia social, que é o quê? Eles alteram, né, o visor lá da maquininha, a pessoa tenta conectar, né, aí diz que está com problema, exatamente por causa dessa situação, para a pessoa conectar via cartão. Aí quando você conecta via cartão, eles clonam o seu cartão de crédito, né? Esse é um golpe, né? O famoso golpe da maquininha. Esse é um deles. O outro é aqueles que ele muda o visor, né? Ele digita um valor na máquina de 2.000 para passar e no visor aparece, por exemplo, você fez uma compra no cartão de R$20. Aí, vai aparecer lá, né? R$20. Mas, na verdade, ele burlou a máquina
e digitou R$ 2.000. E você não prestou atenção dele digitando o valor. Nisso, vai 2.000. E você confirma. Você só vai perceber, gente, ou quando você vê a fatura, ou se você assina aqueles mecanismos de autenticação que te avisa via SMS quando você faz alguma transação, né? Então, essa estratégia de autenticação de algo que você tem também é fácil de ser burlada por causa dessas técnicas de engenharia social, né? Que eles pegam a máquina, como vocês viram aí, né? Ou para clonar, né? Eles alteram a máquina, eles colocam a máquina pirata, como eles falam, para pegar os seus dados e a máquina é igual. Não é nem que eles burlaram o sistema e quebraram o segredo. Na verdade, é uma máquina falsa, né? Uma terceira estratégia é a SYA, né? Something you are. Algo que você é. Essa estratégia de autenticação, ela já trabalha, pessoal, com a questão de características intrínsecas ao usuário, né? Como são os dados biométricos. Então, ela utiliza de dados biométricos para fazer a autenticação, né? Por meio de impressão digital, por meio de padrão de íris, né? Timbre de voz, né? São técnicas mais complexas de implementar, né? São bem mais robustas que as anteriores, né? E, claro, gente, são técnicas mais caras. Você vai aumentando o preço, né? Se você pega, né, o exemplo da primeira, algo que você sabe é muito mais barato de você implementar numa empresa, né? Depois, a segunda, você utilizar um smart card para se autenticar, né? Também você já melhora, né? E no terceiro, dados biométricos. Um exemplo disso, de uso de autenticação biométrica, né? Vocês não vão saber desse, mas é aqui na UFMT, no restaurante universitário da UFMT, a autenticação é feita por reconhecimento facial. Você vai lá, cadastra seu rosto, cadastra todos os seus dados, aí toda vez que você se carrega, né, o valor que você tem, e ele vai descontando a cada vez que o seu rosto é autenticado. Uma outra forma, né, para quem é do governo federal, nós temos um aplicativo chamado Soulgov, né, que trata de toda a questão funcional do servidor público. E você pode fazer essa autenticação por meio de biometria. E alguns aplicativos também, né, de banco, fazem esse tipo também de autenticação por biometria. É interessante, gente, essas três estratégias, né? Por meio de login e senha, por meio de um cartão, né? E a da biometria. E uma estratégia que é muito utilizada hoje em dia, para você não ficar tão refém, né? E para aprimorar a segurança dos sistemas computacionais, é utilizar a autenticação multifator. A autenticação multifator, ela procura utilizar várias estratégias de autenticação, né? Ela utiliza o login e senha, né? E depois utiliza uma segunda estratégia, como é aquela de algo
que você tem, né? No caso, é, que é, por exemplo, você acessa o login e senha. Aí, para completar, você tem um segundo fator de autenticação, que é um SMS que a pessoa vai te enviar, né? O SMS, gente, ele se enquadra naquele do algo que você tem. É uma estratégia de autenticação do algo que você tem, né? Mas nós já sabemos que existem também ataques voltados para isso, né? Para autenticação multifatores, principalmente que utiliza SMS, né? O velho golpe da clonagem de WhatsApp, clonagem de Instagram, né? Aonde a pessoa ela por meio do número, porque normalmente o WhatsApp é por meio de número, né? E aí ela consegue nas operadoras de telefonia, por pessoas que trabalham, o número dessas pessoas que são as possíveis vítimas. Normalmente eles vão atrás de pessoas, né, que tenham um consumo maior, né, que faz compras de celulares mais caros. Ele procura o perfil, né, de vítima que é interessante para eles darem o golpe. Aí, com esses dados que eles conseguem nas operadoras e por outros métodos, né, eles clonam, né, assim, criam um chip. E a partir desse chip, ele manda a mensagem. Só que é o que ele faz? Ele entra em contato com a pessoa, né? Tentando se passar por alguma situação. Então, também é um ataque de engenharia social, né? Ele tenta enganar a pessoa para que ela não perceba que ele vai clonar o WhatsApp dela ou o Instagram dela, né? Vou até contar uma situação que aconteceu comigo recentemente, que eu preferi não continuar o processo. O Banco do Brasil entrou em contato comigo, né, por WhatsApp, querendo falar comigo. Tá, aí pediu, ele me chamou no WhatsApp, assim, do nada, eu vi o número, né, 4001, 4000, acho que esse é o número, e pá, me chamando no WhatsApp. Já achei esquisito aquilo, né? E aí depois ele pergunta, né? Aí eu falei, ah, tá, podemos conversar. Perguntou se podia conversar, né? Tá, como se fosse um chatbot. E depois ele veio com as perguntas. Perguntou a minha agência bancária e a minha conta corrente. E aí eu falei, ah, tá, passei. Isso aí até você consegue, não é uma coisa tão complicada, né? Ah, passei. Aí quando ele fala, vou mandar um código SMS para continuar nossa comunicação. Aí, meu amigo, nessa hora, né, a questão da confiança quebrou. Falei, para que ele tem que enviar um código SMS para continuar essa conversa? Aí chegou o código SMS naquele padrão de 6 dígitos que também é do WhatsApp. Aí eu não continuei. Aí entrei em contato com a gerente, ela falou, não é assim mesmo. Falei para ela, olha, me desculpa, né? Entrar em contato por meio de um chatbot que pede um código SMS, tudo bem, era para autenticação, mas é o mesmo padrão do código do WhatsApp. E nos dias de hoje, isso é complicado de você confiar. Ela não, eu vou anotar aqui nas nossas mudanças. Eu falei, eu acho que muita gente não vai aceitar se comunicar dessa forma. Tá? Só para citar esse exemplo para vocês. Dentro, gente, da autenticação, né, existem formas de você implementar mecanismos de autenticação. Uma dessas formas são as senhas, né? Que é o login senha, que é o nosso famoso algo que você sabe, né? Por meio de senhas.
né? Uma das formas, a forma mais básica, gente, de um sistema computacional com autenticação por senhas é aquele que você tem o login e a senha, né? E esse login e senha, ele não tem nenhum tipo de outra proteção, né? De nenhuma outra propriedade de segurança, principalmente de integridade e de confidencialidade, né? Lembra desses dois princípios? O princípio da confidencialidade é algo que só você sabe e o seu interlocutor, né, com quem você está se comunicando, sabe. E a integridade, ela é parecida, como eu falei, ela é irmã da confidencialidade, é quando você se comunica com seu interlocutor e essa mensagem, ela é íntegra, ela não sofre alterações. Você tem confiança no que você está recebendo, que não é algo alterado, que não é algo adulterado, né? Mas o problema de uma autenticação por senha simples é o quê? Primeiro, o roubo dessas senhas da base onde está guardada, em que você registrou a sua senha nesse sistema computacional, né? Então, é uma coisa que pode acontecer, um vazamento de senhas. Então, você tem que pensar numa forma de proteger essa base de dados. E a outra também, gente, como nós vamos ver aqui no próximo slide, o ataque de dicionário. Porque dependendo da forma que você cria sua senha, eu acho que é o outro slide que eu mostro aqui, acho que é lá na frente, aqui. Esse slide, gente, vou até colocar aqui, ó. Espero que vocês estejam vendo. Esse slide sobre a questão de como você monta uma senha e o tamanho da senha. Veja, se você só cria senhas numéricas, né, até 10 caracteres, ele fala que é imediatamente. Claro que a pessoa vai saber, não. É por meio de um ataque de dicionário. Ou, melhor, um ataque de força bruta. É um sisteminha de força bruta que gera os números, né? Vejam que só a partir de 11 números que você aumenta, e mesmo assim não é um aumento considerável, né? Agora, quando você só usa letras minúsculas, vejam, a partir de 8 letras, você já começa a contar mais. E acima de 11 letras, você já começa a contar dias. Vejam que o amarelo, né? Na verdade, o laranja, ele é intermediário, né? E o amarelo e o verde é o que seria o desejável, né? Então, se você, em cima dessa teoria aqui das senhas, do tamanho de uma senha, né? A primeira coisa que você pode concluir: senha numérica não é indicado. Né? Por isso, aquela velha história, né, das senhas mais utilizadas no mundo: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? Existem sistemas computacionais que fazem essa senha default. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O que hoje em dia, quando você pensa em princípios de segurança da informação, é inconcebível, né? Em cima daquele princípio, gente, que eu falei, da segurança por default. É inconcebível você ver um sistema de informação, né, ou um sistema computacional que crie por default uma senha sequencial. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? O primeiro ponto é esse, que a gente chega nessa conclusão a partir desse infográfico. Outra, se você utilizar letras minúsculas, você criar frases, também não fazer sequência. Sempre fugir de sequências, né? E você vai trabalhando na lógica, não vai colocar seu nome, né? Porque o atacante, ele vai usar toda essa lógica
que é muito óbvia. O seu nome, o nome da cidade que você nasceu, o nome da sua mãe, o nome do seu pai, né? Irmãos, data de nascimento, né? Então, o interessante é você utilizar frases que não tenham a ver com você, né? Com o seu dia a dia, né? Quando eu falo dia a dia é parentesco, data de nascimento, rua que você mora, que a pessoa vai tentar isso. A pessoa vai tentar fazer isso, né? Ela vai tentar romper a partir disso, né? Aí existem estratégias. Você pegar poema, gente, existem milhões de poemas, né? Aí ele vai ter que vasculhar a sua rede social para saber o tipo de autor que você gosta de poema ou o livro que você lê, né? Então ele primeiro vai ter que fazer uma busca de engenharia social sobre você para tentar fazer esse ataque. Então não é uma coisa tão simples. Por isso que vocês olham, se vocês olharem, ó, quando você começa a montar frases, que são palavras a partir de 13 caracteres, já passa para um ano, né? E se você vai com 18 caracteres, 23 milhões, 20 milhões ou é milhões? 23 milhões de anos. E aí, gente, você vai complicando. Se você coloca letras maiúsculas e minúsculas, é melhor ainda nessa frase que você pensou, né? Você já traz essa questão da complexidade para quebrar a sua senha para o nível de 10 caracteres. Já passa a ser um mês. E aí, ó, com 12 caracteres, né? Não vou nem colocar 12, ó, com 11 caracteres, já passa a ser 5 anos. E agora, se você coloca letras maiúsculas, minúsculas e número, montando uma frase, você já cai para a questão de, ó, a partir de 10 caracteres, 7 meses. Porque a pessoa não vai levar 7 meses, gente, para fazer um ataque, desses ataques de fraudes, né? De golpes cibernéticos, como eu falo, golpes econômicos, não de quebrar lá para entrar no sistema, dar o FMT, isso é uma coisa muito maior. Mas para esses golpes do dia a dia, isso daí não é interessante. Né? Mas é claro que até as próprias instituições, por isso que elas colocam sistemas de gerenciamento de senhas que cobram isso daí. E aí quando você chega numa senha que mistura minúscula, maiúscula, números e símbolos especiais, vejam, a partir de 10 caracteres já se passa há anos. Né? Então, em cima de tudo isso que a gente conclui que uma senha tem que ser uma frase que não esteja ligada, né, à sua identidade, vamos falar assim, né, que ela tenha letras maiúsculas, minúsculas, números e símbolos especiais. Tá? Vamos voltar lá que eu estava falando. Aí, ó, a partir disso, como eu falei para vocês, de um login e senha simples, como eu mostrei, é fácil de ser descoberto por meio desse ataque de dicionário, né? Em que ele já tem aquela base dele, dos mais comuns, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí ele pega o nome de todo mundo que faz parte, ou de algumas pessoas que ele conhece, que são as vítimas dele. Ele já foi na internet, pegou data de nascimento, ele conseguiu o nome dessa pessoa e começa a fazer, né? Nome de pai, nome de mãe, e ele vai tentando. E ele vai tentando, né? Aqui ele mostra um pouco desse exemplo, gente, ó, do múltiplo, do ataque de dicionário. Ó. O invasor, ele coordena o boot, né? Ó, e pelo meio dessa bootnet, ele faz múltiplas tentativas de login até conseguir
se autenticar. Isso, gente, um login e senha simples. Uma outra forma de senha é o quê? É a autenticação de senha usando resumo criptográfico, também conhecido como função hash. Tá? Para quem não sabe o que é uma função hash, ou esse resumo criptográfico, é uma função, né, matemática muito utilizada quando se fala em segurança de dados, né? Se você pensar, você pode defini-la como uma técnica, um protocolo criptográfico, só que diferente da criptografia, gente, porque o que é que difere a criptografia de um resumo criptográfico ou uma função hash? Existe muita confusão com relação a isso. Se você achar que uma função hash é a mesma coisa que uma criptografia. Vou explicar isso para vocês agora. A criptografia, ela é um processo que você vai cifrar e decifrar. Exatamente por você cifrar e você decifrar, ele é um processo inverso, né? Você cifra e decifra a partir de uma chave secreta. E essa chave secreta que vai ter esse papel, né? Então, quando você manda a mensagem, você cifra a mensagem e você, com essa chave secreta, que só a origem e o destino sabem o que ela é. Por isso que você consegue esconder o conteúdo e proteger a integridade dos invasores. Agora, a função hash não faz isso, Lucilene? Ela não é inversa? Não, gente. Ela é uma função irreversível, né? O que é uma função reversível? Contrário da criptografia, ela não é inversa. Então, quando você faz esse processo de embaralhamento, né, desse que ele chama de, eu adoro esse termo, resumo criptográfico, você não consegue voltar para a função original. Né? E aí você pode perguntar, e como é que eu vou saber, Nancilene, então? Porque lá na criptografia a gente sabe pelo meio da chave secreta que a origem e o destino tem. Como que eu vou saber que aquela pessoa é aquela pessoa? Usando o resumo criptográfico. Aí que está o jogo, meu povo. Na criptografia, você usa a chave secreta para fazer essa comparação. Para fazer, na verdade, a inversão, né? Nem a comparação. E fazer a autenticação. Já na função hash, ou no resumo criptográfico, você usa exatamente o resumo criptográfico para fazer a comparação. Deixa eu explicar para vocês. Você tem a mensagem, aplica a função hash. Essa função hash gerou esse meu resumo criptográfico. Aí eu mando a minha senhazinha, chegou no servidor de autenticação. O que é que o servidor de autenticação vai fazer? Ele vai pegar a senha que eu cadastrei, vai aplicar a função hash nela e vai pegar o resumo criptográfico gerado pelo servidor e compara com o resumo criptográfico que eu enviei na minha autenticação. Se for igual, ok, sou eu mesmo, né? Porque ele, através da função hash, que tem no meu navegador de entrada e pela função hash que está instalada no meu servidor, eles fazem esse processo de resumo criptográfico. Tá? Mas qual o problema, né, já falando, de só fazer o uso do resumo criptográfico? Também temos o mesmo problema do ataque de dicionário. Por quê? Porque o atacante, gente, ele sabendo que você implementa apenas a função hash, vamos dizer, a SHA-4
né? SH, tá, gente? Que a gente fala SH. Aí, normalmente o pessoal fala chá. A SH3, ou a versão 3 ou a versão 4. Ele já sabe, porque é uma função de domínio público, até pela própria função dela. Vai lá com o dicionáriozinho dela, blá, 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 que a pessoa ainda vai lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou o nome da minha mãe. Aí ele vai lá, vamos tentar. Se a gente acha alguma conta que faz isso. Aí ele vai tentar. Pega a função hash e vai jogando. E uma hora ele encontra, gente. Alguém que tem uma conta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou o nome da pessoa completo. Ou o nome da mãe. Ou o nome do pai. Ou o nome da esposa. Do filho. Do gato. Entenderam? E como resolver isso, Neucileno? Aí vem, gente, essa outra técnica utilizando a questão da função hash. Só que agora é o que ele chama essa técnica, né? Uso de sal na proteção de senhas. Né? Esse sal, gente, vem do inglês, tá? Que é desse termo. Nonce aleatório. Tá? Então, ó, ele explica bem legal aqui. Ao cadastrar uma senha, um nonce aleatório, né? Esse nonce é uma chave, é uma chave aleatória que é gerada pelo sistema computacional, que somente o cliente e o servidor sabem, né? Então, quando eu acesso o sistema, né, ele vai fazer lá, ele sabe o que é do meu computador, lá bonitinho, né, que eu cadastrei. Ele, ó, Neucileno, tá aí. Tá lá no teu certificado digital, do teu navegador, o, o nonce aleatório, pra gente fazer. Aí o que ele faz, ó? Ele vai cadastrar a senha, e aí ele, ó, é gerado, e ele concatena a senha ao, a minha, ao meu nonce aleatório. Então, abacate e a minha senha. E aí ele aplica a hash. Mas ele aplica a hash nessa concatenação. Tá? E aí depois, olha só, esse sal, ele é compartilhado com o sistema, ó, dado armazenado no sistema. Aí se eu tento novamente acessar, o que vai acontecer? Ó, abacaxi, ele vai usar o sol, vai fazer a concatenação, vai aplicar a função hash lá que é pública. E aí não vai dar igual. Aí vai falar, ó, não é não, essa senha tá errada. Então, mesmo que o atacante saiba a função hash, gente, ele não vai conseguir exatamente por causa desse gerador de números aleatórios, que é esse nonce. Né? Aí você vai falar, não se lembra? É infinito. Não é infinito. Uma hora ele volta a repetir. Mas já houve um avanço tão grande nessa área que a volta dele a gerar um número repetido é depois de muito tempo, o que impossibilita um ataque de força bruta. Entendeu? Ele vai ter que ir para um outro tipo de ataque. O ataque de força bruta não funciona, né? Quando você utiliza um gerador de número aleatório. Porque, na verdade, depois vocês lerem um pouco mais sobre isso, a teoria é um gerador de número aleatório. Mas o computador, ele cria um gerador de número pseudo-aleatório, pela própria característica dele, como nós sabemos. Né? Todo número ele tem um limite que a própria máquina comporta. Mas mesmo assim você consegue prover segurança dentro daqueles princípios. Então, se você pensa para fraudes, não é interessante. Agora, para guardar segredos comerciais, aí, gente, é um outro tipo de proteção. Né? É muito mais complexa.
Uma outra forma de senha, gente, são as senhas descartáveis, que ela vai beber na teoria da geração de números aleatórios, tá? Por quê? Você vai ter uma sequência de senhas que depois que você utiliza, ela deixa de existir. É o que eles chamam de on-time pads, OTP, senhas OTP, né? Que depois que você utiliza, ela para de usar. Quer dizer, ela não tem mais utilidade. Uma coisa parecida com isso, gente, é aquele código SMS que você recebe como segundo fator de autenticação, né? Que muitos sistemas utilizam, né, para você ter essa segurança na sua autenticação. Uma outra forma também de ser descartável é por meio desse algoritmo OTP, né, de Lamport. Por quê? Porque por meio dessa lista de senhas, ela pode ser roubada, ela pode ser desviada, ela pode ser adulterada, né? E uma forma é por meio mesmo disso ser um programa, que ele gera aquele número e mesmo que a pessoa saiba a função hash, que ela, como eu falei para você, ela é pública, ele não consegue definir, por quê? Porque é um número irreversível. Então ele só tem um número irreversível. Mesmo que ele aplique a função hash, ele não vai voltar no número original. E aí como que ele cria? A cada fase, ele pega aquele número irreversível, gera uma nova função hash. Quer dizer, gera um novo número, né, um novo resumo criptográfico. E uma terceira forma dessas senhas descartáveis, gente, é gerar essas senhas temporárias sob demanda, através de um dispositivo ou software externo usado pelo cliente. Os tokens, gente, aqueles tokens que alguns bancos utilizam, né? Tem aquele, parece uma canetinha que você vai apertando, parece, na verdade parece um pendrive que você aperta e ele gera os números, né, aleatórios. E, né, dentro da autenticação, falando das senhas primeiro, né, que é na teoria lá do algo que você sabe, né, e vem a biometria, algo que você é, né? Então, técnicas biométricas, princípios básicos que toda técnica biométrica que você for desenvolver, uma aplicação de autenticação, você tem que se basear, né? Você tem que partir daquilo ali. Ó. Primeiro princípio, o princípio da universalidade. Então, a propriedade biométrica que você escolheu para utilizar no seu sistema, ela deve estar presente em todos os indivíduos que possam vir a ser autenticados pelo seu sistema. Segundo princípio, o princípio da singularidade ou da unicidade. Dois indivíduos quaisquer devem apresentar valores distintos para a característica em questão. Então, o que você determinou como dado biométrico do grupo das pessoas que vão ser autenticadas, você tem que ter essa unicidade, tá? Você tem que ter esse valor que vai ser distinto entre eles. O princípio da permanência, que é a característica não deve mudar ao longo do tempo, ou mesmo não deve mudar de forma abrupta. Então, eu não posso escolher um dado biométrico que em semanas ele mude, né? Ou que, como ele fala aqui, né? Que vai mudar ao longo do tempo ou de forma abrupta, né? Vou dar um exemplo para vocês, isso daqui, dessa característica da permanência.
A própria carteira de identidade. Por que as pessoas pedem para que em 10 anos você tem que fazer uma nova carteira de identidade? Porque o dado biométrico, que é o rosto de uma pessoa, ele muda em 10 anos. Questão de rugas, quando você é criança, bebê, para você adolescente, para você adulto, você pode usar óculos, São mudanças que podem acontecer. Então, isso eu falei da foto, O passaporte é um outro exemplo, dessa questão da permanência. Mas existem alguns dados biométricos, a íris. A íris não muda. Outro que é um dado biométrico problemático, a impressão digital. Existem pessoas que perdem a impressão digital com o tempo, dependendo do trabalho que ela faça. O quarto princípio é o da mensurabilidade. A característica em questão pode ser medida em termos quantitativos. Então, eu não posso trabalhar com um dado biométrico que seja, vamos dizer assim, eu vou definir a pessoa pela alegria. É difícil de você mensurar. Por que eles escolhem a íris? Você consegue definir um mapeamento disso. Que cada pessoa vai ter o seu próprio mapeamento. É a mesma coisa do reconhecimento facial. Você vai definir pontos no rosto que vai te dar essa característica única. O outro princípio é o princípio do desempenho. A característica oferece eficácia e eficiência na identificação dos indivíduos. É bem dentro do princípio da mensurabilidade. Você tem que ter um tipo de identificação que você não perca muito tempo para autenticar a pessoa. Senão, você vai perder. Você abre espaço para vulnerabilidades, para ataques. Coleta. A característica pode ser facilmente coletada, medida por um dispositivo. Então, não adianta eu criar um trambolho gigantesco que demora 5 minutos para você fazer a autenticação. Aí você tem, vou nem dizer, a impressão digital, como você já deve ter ouvido falar, não sei se ouvido falar, é um dos mecanismos de biométrico mais complicados. Se a pessoa tiver com a mão engordurada, Vou dar exemplos clássicos. Eleição. As urnas atuais são biométricas por meio de impressão digital. Aí você ouvia casos de atraso nas eleições porque teve pessoas que iam limpar o leitor com álcool gel. E aí melava tudo aquilo e a pessoa ia colocar dele e não pegava, ele não conseguia coletar, ia dando problema, ia atrasando, Então, veja. Se fosse uma leitura de íris, se fosse um reconhecimento facial, são processos melhores de coleta. A aceitação. Também não adianta, você fazer algo que vai causar, muita comoção social, que é o princípio da aceitação. Tem que ser algo também que haja uma aceitação dos indivíduos que vão ser autenticados. Agora aqui, nós temos um exemplo do funcionamento de um sistema biométrico, Você tem o sensor, você tem o extrator de características, você tem o comparador, você tem a base de dados, você tem o autenticador. É dessa forma que funciona. Lá a pessoinha, aqui o sistema biométrico, aí os dados biométricos, vamos lá pensando. O meu dispositivo de leitura de impressão digital, sensor. Aí você botou seu dedinho lá, pluft, vai lá os dedos,
vai o extrator de características, pegar, né, ó, o mapeamento dele que ele está montando. Aí, se for primeiro só para registrar, ele vai registrar na base de dados. Se for para autenticar, para você mesmo, né, ó, senha cartão. Aí quando você colocou lá o seu dedo, aí ele vai, ó, comparar, aí ele vai acessar a base de dados, né, ó, e verifica para ver se é aquela pessoa mesmo que está lá se autenticando, tá? Uma outra forma, gente, também de autenticação por técnica biométrica é por desafio e resposta. Como que é isso? Essa técnica biométrica? Porque você corre o risco, como nós já vimos, disso daí, né? Você já viu aquela coisa do pessoal que usava o dedo a mais, né? De gel, né? E ele pode burlar, né? Então, como é que funciona o desafio e resposta? Ó, a mesma coisa, ó. Ele vai utilizar um número aleatório S para o cliente e para o servidor, tá? Para essa autenticação. E aí, ó, ele vai, ó, solicita o acesso. Aí ele vai mandar para o cliente um D aleatório. Esse D aleatório ele concatena com a senha, depois aplica uma função hash. Aí envia a resposta para o servidor. O servidor vai pegar a senha que ele tem, com o valor que foi enviado de senha, ó, concatena com o D aleatório e verifica. Se o que ele enviou de resposta foi igual, quer dizer, não houve um ataque de homem ao meio, não houve uma troca de integridade, né? Quer dizer, uma troca, não houve um ataque de integridade, ou uma outra pessoa está tentando acessar, né? Ele vai fazer o quê? Ele aceita ou recusa. E aí começam os acessos. Uma outra forma também de autenticação, gente, é por meio dos certificados, né? Como eu falei para vocês, dos navegadores, né? Os navegadores de internet, eles trabalham muito com certificado de autenticação. O próprio modelo cliente-servidor de conexão entre um navegador e o seu servidor web, ele é baseado, assim, o mecanismo de autenticação para saber que a pessoa que está, vamos lá, fazendo login e senha, né, que é o mais comum de estratégia de autenticação, é aquela pessoa mesmo, né, vamos dizer assim, é por meio do certificado digital. É nele que vai ter a função hash para rezar, né, para fazer o resumo criptográfico, os protocolos de criptografia que vai ser utilizado para criptografar a mensagem, tudo é trabalhado dentro do certificado digital. Então, ele coloca aqui, né, um conceito bem... Certificado digital é um documento assinado digitalmente, aonde a assinatura digital, gente, é uma forma de você prover o princípio da irretratabilidade, quer dizer, a pessoa enviou o documento, ela não pode falar que não enviou. Foi ela que fez aquela mensagem, tá? Através de técnicas de criptografia assimétrica e resumo criptográfico. Aí você pode perguntar, Neucileno, o que é uma criptografia assimétrica? Calma, que isso vai ser na próxima semana. Próxima semana vai ser só sobre criptografia simétrica, assimétrica e funções hash. Nós estamos falando hoje porque isso vocês vão ouvir bastante, gente. Né? Mesmo que vocês não vão, vamos dizer assim, mexer, vocês vão mais para a prática da parte de segurança, mas você tem que ter o conhecimento da nomenclatura, né, dos elementos. O que é um resumo criptográfico, o que é uma função hash, o que é uma chave pública, o que é uma chave secreta, o que é uma cifragem simétrica, o que é uma cifragem assimétrica, o que é uma assinatura digital. Tá? E o certificado digital, pessoal, você vai ter padrões de certificados que são utilizados, PGP
e o X509, X.509. O PGP é um protocolo, né, um certificado, né, um protocolo certificado, né, digital, utilizado, gente, para segurança em e-mail, tá? E o X.509 é para autenticação, como nós vamos ver mais na frente. E aqui, ó, é um exemplo do PGP, tá? Ó, o texto livre, né, o texto livre. Depois, ele criptografa com uma chave pública do meu destino. O meu destino deixa livre lá no navegador a chave pública desse servidor, né, ó, desse servidor web. Aí ele vem, ó, criptografa com a chave pública, e-mail FTP que ele vai enviar. Chegou no destino, aí ele vai usar a chave privada do meu destino, ele vai decriptografar e vai ter o texto livre que chegou a esse destino. Na verdade, gente, eu vou ler aqui, ele vai enviar, aí chega aqui, ó, tá nesse daqui, aqui, aí ele decriptografa com a chave privada do meu destino, né? E eu tenho um texto livre. O X509, gente, é principalmente dentro do navegador. Né? Lembra da questão que a gente fala? Olha, tem que usar, tem que ver se tem o cadeadinho. Isso tudo faz parte da comunicação, né? Nesse modelo cliente-servidor, para você utilizar o navegador web e o servidor web. E aqui a forma, gente. Ó. Como é muito parecido, como vocês já viram redes, ele trabalha em cima da teoria do full handshake. Ó. Manda a solicitação hello aqui, a versão 1.2 do TLS, que segue o formato de uma autenticação X509. Tá? E aí, ó, ele vai, ó, hello, faz a solicitação, resposta, hello. Aí vai fazer a troca de chaves, que lembra? Lembra lá nós já falamos dos resumos criptográficos, todos eles têm que compartilhar um S, um nonce aleatório. Aí ele vai, ó, troca as chaves, cifra, aí manda para ele, e depois que começa a comunicação, ó, do próprio site. E já na versão mais nova, ele já manda a chave compartilhada no hello. Aí ele faz a verificação da chave, ó, para gerar o certificado. Se o certificado é válido ainda, por isso que tem aquela história, não tem segurança porque o certificado não é válido. E aí verificou, está válido. Aí já começa a comunicação entre eles. E uma outra forma, né, de autenticação, gente, também, que segue o modelo do X509, né, X.509, é o protocolo LDAP. Né? Só que o LDAP ele já é um melhoramento grandioso. Ele vai fazer essa autenticação, mas você já consegue trabalhar aqueles princípios que nós falamos na primeira aula, gente, de segregação de funções, privilégios mínimos, sabe? Você cria diretórios com privilégios para cada função, né? De forma bem resumida, né? Como é a autenticação pelo LDAP, né? Então ele fala, LDAP significa um protocolo leve de acesso a diretórios. Ele foi baseado no protocolo DAP, né? Só que ele é mais leve que o DAP original. Ele é um protocolo que é bem fundamentado na indústria, né? Aí ele vai delegar aos aplicativos os acessos, aquilo que eu falei para vocês, né? De trabalhar privilégios, segregação de funções, aqueles princípios. Aí aqui, né? Como funciona o LDAP, o textinho que ele explica, né? Em termos de funcionalidade, o LDAP faz com que os servidores troquem informações, né? Que nós vimos, ó, anteriormente aqui, ó, no TLS, nós vimos, você tem aqui, ó, aqui também, segue o modelo também parecido, tá? Então, você troca informações
Como resposta do servidor, formatação de dados e solicitações compartilhadas para o cliente de forma integrada com o serviço AD, né? O Active Directory. O Active Directory que você gera a segregação de funções. Então, aqui, você monta a comunicação. Se ele passar, aí ele vai ter direito e aí você vai fazer as segregações, né? Para que isso aconteça, o LDAP vincula os usuários pretendidos ao servidor. Assim que uma determinada solicitação de acesso a informações chega ao lado do cliente, o servidor LDAP entra em ação e processa por meio de linguagem interna. A solicitação do usuário é então encaminhada para os serviços de diretório, o AD. Após receber as solicitações, o serviço de diretório as processa e encaminha a resposta correspondente ao cliente. Uma vez concluído este ciclo, o LDAP separa os clientes e o servidor, permitindo ao cliente buscar os dados de solicitação-resposta. Fora isso, o LDAP está amplamente envolvido no processo de SSD, ou Safety and Security Service Daemon, um software de Kernel Linux que facilita o acesso às informações para vários serviços de autoridade ou validação de identidade. E aqui algumas figuras, gente, que mostram como que é o funcionamento do LDAP, né, aquilo que eu falei, ó, os diretórios, servidor de e-mail, as contas de usuário e as aplicações. E aqui, como que se dá a autenticação. Tá, ó. As aplicações requerem as credenciais do Active Directory, aqui as minhas credenciais, que é por meio de um certificado também. Aí o LDAP vai verificar, ó, solicita, e o AD faz o processo. E assim encerramos, né? Apesar de toda a conturbação que foi hoje, né? Mas graças a Deus conseguimos fazer. Gente, então eu abro agora para as dúvidas que vocês tenham, tá? Pode também mandar pelo bate-papo. Alguma dúvida sobre esse tópico 2, sobre as atividades? Algo que tá confuso para vocês sobre o fórum? Gente, silêncio de vocês. Eu posso considerar que foi positivo, né? Nossa aula de hoje, né? Então, já que ninguém fala nada, eu vou levar, né? Eu vou encaminhar para o encerramento da nossa aula. De novo, peço desculpas, gente, pelo atraso, mas, né, minha máquina deu esse problema, tá? Mas ainda bem que a gente tem que ser assim, né? Tem que trabalhar com vários dispositivos, né? O show deve continuar, né? Isso aí, dentro dos princípios de segurança, é isso aí, né? Acontece e a gente tem que saber trabalhar com isso daí, tá? E as dúvidas podem colocar lá no fórum que eu vejo, tá bom? Então, boa noite, eu vou encerrar aqui a gravação, tá? E até semana que vem, né? Agora sobre criptografia e funções hash.